Só que na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho, e eu pensava que era daquele jeito mesmo. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra de Deus, a partir do momento que você se dedica em conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, você começa a corrigir aquilo que você aprendeu anteriormente. Por exemplo, tinha formas que eu pregava anteriormente que eu não prego hoje. Tem textos que eu aplicava de uma forma anteriormente e eu não aplico hoje. Por quê? Porque hoje eu tenho um conhecimento mais elevado do que eu tinha antes. Antigamente os meus pastores, que me pastoreavam, às vezes pegavam textos isolados da Bíblia, aplicavam como doutrina na igreja, e eu pensava que era aquilo mesmo. E a ponto de, quando eu estava nos altares pregando, eu usava aqueles mesmos textos, naquela mesma explicação que os pastores me passavam. Só que hoje é diferente. É por isso que eu já quero orientar os meus queridos irmãos aqui, que quando for culto de ensinamento, ou escola bíblica, ou culto de pregação, seja qual for o culto, sempre quando alguém estiver pregando, abra a Bíblia, acompanhe a palavra. É diferente de uma pessoa que não tem leitura, né? Uma pessoa que não tem leitura, ela vai ouvir, né? E vai guardar a palavra de Deus no seu coração. Mas se você tem leitura, você abre a Bíblia, fica acompanhando. É muito importante. E esse texto que nós vamos tomar como base central, que é Hebreus capítulo de número 10, eu já vi muitos ensinadores aplicando esse texto de uma forma muito errada. Por exemplo, o versículo de número 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Muitos pastores pegam esse texto para querer aplicar, nas suas igrejas, a proibição de visitar outras denominações, onde na verdade isso não tem nada a ver. E muitos pegam aqui, esse texto dizendo: você não pode deixar a sua congregação para estar indo visitar outras igrejas. Então isso é um erro equivocado de muitos pastores que pegam esse texto. Para começar, a congregação aqui não é templo, já começa por aí. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás, daqui a pouquinho eu aplico esse versículo aqui ao coração dos irmãos. Queridos, toda igreja, ela tem doutrina, diga doutrina, normas e costumes. Doutrina é única. A doutrina, ela tem que ser central, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma doutrina que não é sustentada na Bíblia não é doutrina, é simplesmente falácia de pastores. Porque a doutrina, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser cristocêntrica, da qual o centro é Cristo. Os irmãos entenderam até aqui? Diz amém. Amém. Isso, dobra atenção. Existem normas. O que é norma? Norma é aquilo que a igreja, cada igreja tem um tipo de liturgia. Por exemplo, tem igrejas que a liturgia dela, o foco mais é o louvor, levanta o povo e o povo fica em pé, balança para lá, balança para cá. São liturgias de culto, Tem igrejas tem liturgias que não oram dessa forma assim. Eles oram virado para frente. Então, seja, eu não estou dizendo que está errado, não é isso. É liturgias. Cada igreja tem uma liturgia, tem uma forma de cultuar, e nós respeitamos elas. São normas. Costume, o que é costume? Tem igrejas que é liberal, tem igreja que libera tudo. Você pode ficar de todo jeito, andar de todo jeito, beber cerveja preta, beber vinho, entre outras coisas, libera tudo. Porque para eles o que importa é o coração, como que Jesus fosse açougueiro. Jesus não quer saber simplesmente do coração do homem, Jesus quer saber da vida do homem completa.
O homem na sua totalidade tem que estar transformado e mudado. Quando a Bíblia fala homem, fala mulher também. Então entenda, doutrina, costume e normas. Existem igrejas que proíbem os seus membros de visitar outra igreja. Eu sou muito, vou ser uma fala bem clássica. Eu sou muito ignorante para essa área, porque eu acho isso um absurdo. Glória a Deus. Porque a igreja não é de homem, a igreja é de Cristo. As ovelhas, ela tem o livre arbítrio de adorar a Deus onde elas quiserem. Mas tem pastores que querem tomar posse de ovelhas, querem tomar posse da sua vida. Entenda, se você faz parte de uma igreja, se você faz parte de uma denominação, você tem que obedecer sim as regras de lá, as normas de lá, as liturgias de lá, as doutrinas de lá. Quando você faz parte de um quartel, existem normas no quartel e você tem que obedecer. Mesma coisa é uma igreja. Quando você faz parte daquela igreja, você tem que obedecer, mesmo que você não está de acordo às normas de lá, mesmo que você não está de acordo às liturgias de lá, as exigências do pastor daquela igreja. Mas se você faz parte lá, você tem que obedecer às normas de lá, porque assim você vai estar sendo um desobediente. Então, se você não é de acordo à norma de igreja, você não participe lá. Você vai participar de uma igreja que você está de acordo às normas daquela igreja. Isso é uma regra a ser cumprida. Por exemplo, a Assembleia de Deus Madureira, ela tem regras. A Debrais, mais conhecida hoje como Adebrais, mas a Assembleia de Deus Madureira, que é a mesma coisa, tem regras, tem doutrinas, tem normas e tem costumes. Antes de entrar nesse texto aqui, eu quero aplicar já isso aqui para os irmãos. A Assembleia de Deus Madureira, ela não proíbe o crente de visitar outra igreja. Não, pastor, não. Mas também não permite nenhum membro da igreja visitar outra igreja tendo culto na sua igreja, porque isso também é fora de lógica. Como é que tem culto na sua igreja, você vai sair da igreja que você faz parte, deixar o culto da sua igreja para ir cultuar em outra igreja? Então isso aí a Assembleia de Deus Madureira, a Debrais, não aprova e não aceita. Outra coisa importante, irmãos, se a irmã Priscila, eu vou usar seu nome, irmã Priscila, só para dar um exemplo, viu? Me permita. Se a irmã Priscila me convida para ir na casa dela, e eu sou bem recebido lá, eu vou ter o prazer de voltar lá. Sim ou não? Sim. Irmã Priscila me convida para ir na casa dela, certo? Ok. Eu vou para a casa dela, faço uma visita na casa dela. Aí depois a irmã Priscila fala: pastor, eu quero que o senhor faça aliás, aí eu vou dizer: irmã Priscila, faça uma visita lá em casa. Ah, não posso não. Posso não, porque meu pastor não permite não. Ué, quer dizer que te convidam para você ir para um culto em certa igreja, mas o pastor de lá não permite ninguém de lá fazer uma visita na igreja que você faz parte. Aí eu te pergunto: o que é que você vai fazer numa igreja dessa? Porque essa igreja, ela não está de acordo à sua fé, ela não respeita a sua denominação, ela não respeita o seu pastor. Glória a Deus. O que é que você vai fazer numa igreja dessa, que só te trata como crente se você estiver lá? Se você não estiver lá, é primo, é conhecido, seja lá o que for, mas não trata você como crente, não cumprindo o que está escrito no livro dos Salmos 133. Ó, com bom e consolável é que os irmãos vivem união. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, se aquela igreja não respeita seu pastor, se aquela igreja não respeita a doutrina da sua igreja, se aquela igreja é uma igreja que proíbe os seus membros, as suas ovelhas de visitar outra igreja, o que é que os crentes da Assembleia de Deus Madureira de Hebraica vai fazer lá? Tem lógica? Tem sentido isso, irmão? Não tem? Porque existe aí um desrespeito. Amém, meus irmãos? Eu já estou orientando isso aqui para os irmãos. E sempre quando os irmãos sentirem desejo de fazer uma visita em qualquer igreja, nos comunique antes, irmão. Nos comunique antes, para que a gente possa te dar uma orientação. Porque nem todo canto cabe a gente, irmão. Nem todas as igrejas a gente pode estar lá. Principalmente tem igreja que não professa a mesma fé. É uma igreja que blasfema contra o Espírito Santo. É uma igreja que é uma seita. O que é que um crente genuíno, o que é que um crente pentecostal, do mundo pentecostal vai fazer numa igreja dessa? Que não aceita os dons espirituais, zomba de quem é batizado com o Espírito Santo, de quem fala em novas línguas, de quem fala em mistérios com Deus. O que é que você vai fazer numa igreja dessa? E eu já quero abrir um parênteses, vou entrar no texto agora. Queridos, quem fala em línguas desconhecidas, isso não é língua de anjo, não, irmão. Eu estou aqui, nós estamos hoje no culto de quem, irmão? Ensinamento. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver pessoas que falam em mistério, a Bíblia dizendo que é língua de anjo. Não tem, irmão, em nenhuma parte da Bíblia. A Bíblia fala que quem fala em línguas fala em mistério. Aí tem muitos que não entendem esse texto. O apóstolo Paulo disse assim: ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Ele não está se referindo ao batismo do Espírito Santo, não. Porque Paulo, ele era um homem culto, irmão. Ele era um homem estudado. Ele conhecia as linguagens. Além de ser um homem batizado com o Espírito Santo, que tinha sobre ele dons tremendos sobre a sua vida, era conhecedor dos dons espirituais. Mas ele vai dizer para a igreja de Coríntios: ainda que eu falasse as línguas dos anjos, não que ele falava, ainda que eu falasse, ele não disse que falava, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse caridade, que é o mesmo que amor, isso não era nada. Ou seja, ele colocou o amor acima de qualquer dom espiritual. Grave isso na sua mente aqui. Mas não é esse assunto de hoje. Eu vou pregar, eu vou ensinar daqui uns dias sobre os dons espirituais para a igreja. Mas o assunto de hoje é sobre esse texto que muitos pastores usam erroneamente, do capítulo 10 de Hebreus, o versículo 25. Primeiro, a explicação de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o significado não deixar a nossa congregação. Ok. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Isso está em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25. Mas o que é que quer dizer isso aqui? Não deixar a vossa congregação, é a igreja? Está falando da placa denominacional? Está falando do templo? Não tem nada a ver com igreja. Analisando melhor este capítulo, cheguei à conclusão, irmão, reveladora, as quais são demonstradas no aspecto geral, dentro do foco contextual deste capítulo. Primeiramente, para entendermos o versículo 25 da carta aos Hebreus, capítulo 10,
que se refere o contexto do capítulo antes ou anterior, que a palavra congregação nada tem a ver com instituições ou denominações religiosas. Porque quando você lê, interpreta, dobra atenção, quando o homem interpreta, ele erra. Porque a Bíblia, ela não é interpretada pelo homem. Não, pastor. E como é esse negócio agora? A Bíblia, ela por si, ela se interpreta. A interpretação da Bíblia está nela mesma. E o que é que a gente faz? O que Jesus disse: examinai as Escrituras. Jesus não mandou ninguém interpretar as Escrituras. Jesus também nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Jesus mandou examinar. Jesus, quando chegou na sinagoga, ele pegou a escrita que estava lá e ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu. Ele leu. Mas quando ele vai se referir aos discípulos, ao povo, ele diz assim: examinai. O que é examinar? Examinar, irmão, é entrar no profundo. Examinar é entrar dentro do original. É aquela coisa, a pessoa sente uma dor, ai que dor de cabeça, aí vai para o Noflex, aí às vezes não passa. Aí quando vai para o médico fazer o exame, às vezes está com problema. Por quê? Porque o exame vai mostrar o que está por dentro, o profundo, vai dar o diagnóstico certo. Então, quando o crente examina a Bíblia, ele vai ter a interpretação dela correta. Porque ela por si se interpreta. A Bíblia é escrita em 3 linguagens: literária, alegórica e figurativa. Se você não entender essas 3 linguagens, você dá cabeçada. Você precisa entender, porque tem texto aqui que está no literal, tem texto que está no alegórico, tem texto que está no figurativo. Foi como certo pregador pregando lá em Apocalipse, e ele vê lá que a Bíblia fala Jesus como leão da tribo de Judá. Ele chegou e disse o quê? Ele chegou e disse que Jesus, ele era um leão, ou seja, ele usou no literal, onde na verdade ali é simplesmente figurativo. Então nós temos que ter cuidado, irmão, temos que ter cuidado com isso. Amém, meus irmãos? Temos que ter cuidado para entender, irmão. E nunca pegar aquele versículo, quando você lê a Bíblia em casa, aquele versículo, poxa, agora eu não entendi isso aqui. Volte o capítulo, leia completo, depois leia aquele capítulo e depois leia o anterior, o seguinte. Aí você vai ter uma concretização. Por que muitos pastores pegam esse versículo 25, não deixando a vossa congregação como é costume, e aplica para a igreja, dizendo: está vendo que você não pode visitar a igreja nenhuma? Porque esquece do contexto, esquece de examinar a Bíblia. E o que é que quer dizer esse texto? Agora nós vamos entrar nele. E o que é que quer dizer o capítulo 10 de Hebreus? Vamos lá. Jamais algum versículo bíblico deve ser interpretado isoladamente. Congregação não significa local ou lugar. Quando você lê na Bíblia o nome congregação, não está falando de templos religiosos. Quando fala de congregação, não está falando também de local ou lugar, ou ato de congregar. Não. Simplesmente significa juntar ou unir. A expressão aqui, congregação, é juntar e unir. Não se refere a uma denominação, e nem tampouco se refere a um local. Grave isso na sua mente para você não esquecer.
Isto aqui fala de juntar ou unir. Nesse caso, união de pessoas com o mesmo propósito. Congregação aqui é unir, juntar em um mesmo propósito. Até quando você está em casa, que você une a sua família ali e diz assim: vamos cultuar. Você está criando ali o que? Uma congregação. Porque congregação não é placa, não é prédio. Congregação é você juntar o povo, unir o povo. Diga amém por isso. Mas vamos lá. Nesse caso, união de pessoas com os mesmos propósitos. Qual o propósito de uma pessoa que vem para uma reunião, que vem para um culto? É adorar a Deus, servir a Deus. Você tem que entrar por essas portas com o objetivo de adorar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de congregar. Que congregar é isso. Congregar é cultuar a Deus. Congregação é unir, juntar. Congregar é aquilo que você oferece a Deus, o seu culto racional. Diga amém por isso? Sim. Mas não necessariamente em um mesmo local. Afinal, qual a prioridade neste caso em congregar? Simples: ajuntamento, propósito. Qual o sentido de congregar, irmão Antônio? Propósito. Quando o senhor saiu de casa, quando a nossa vozinha saiu de casa, quando cada um de nós saiu de casa, nós viemos aqui para quê? Para congregar, nos unir em um único propósito, que é adorar a Deus. Apenas reunir pessoas não é o foco deste contexto. O foco principal está em unir pessoas com os mesmos propósitos, objetivos e ideais. Voltando ao contexto, agora eu vou falar sobre o contexto do capítulo 10. Voltando ao contexto geral do texto, até o verso 39, fala sobre a lei mosaica dada ao povo de Israel, e também da graça nos revelada em Jesus. Os hebreus estavam deixando a congregação, ou seja, eles estavam deixando de se unir. Quem eram os hebreus? Os hebreus também eram judeus. Eles estavam deixando de congregar, ou seja, de se unir, de se juntar. Entenda isso, que isso é muito importante, meus irmãos. Os hebreus estavam deixando a congregação conforme o contexto, ou seja, eles estavam abandonando a união com a graça de Cristo. Entendeu? Eles estavam deixando a união, ou seja, após a graça de Cristo Jesus, eles não aceitaram. Eles não queriam aceitar a graça. Então, por eles não aceitar a graça, o que aconteceu? O que acontece? Eles simplesmente deixam de congregar. Eles deixam de se reunir. Eles deixam de estar juntos porque não aceitaram a graça. E até hoje existe judeu dessa forma, que eles ainda não aceitaram a graça. Então, vou repetir: os hebreus estavam deixando a congregação de se unir, de se juntar, conforme o contexto, ou seja, eles estavam abandonando a união com a graça de Cristo, para estarem em desunião com Cristo, servindo a lei mosaica. Estavam deixando de ser verdadeiros discípulos de Cristo. Olha que coisa terrível. Ou seja, eles rejeitaram a graça de Cristo. Conforme o contexto,
texto, a nossa congregação é formada pela união dos nossos propósitos ideais, firmados em Cristo, através da sua maravilhosa graça. A igreja de Cristo no mundo todo, unida no mesmo propósito que é Jesus. Não deixar a nossa congregação significa não deixarmos de ser a igreja, ou seja, não deixarmos de fazer parte do corpo de Cristo. Dobre atenção, irmão, porque a igreja não é 4 paredes. A igreja somos nós quando estamos no corpo, porque também não existe igreja só. Tem pessoas que dizem assim: eu sou a igreja. Mas se você não estiver ligado no corpo, se você não estiver congregando, se você não estiver em união, você não é igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja, Cristo, ele é o que? Cabeça. A igreja é o corpo. Então você só é igreja se estiver ligado ao corpo. E quem é o corpo? Todos nós. Você já viu um braço andar sozinho? Não tem como. Então, se você sai do corpo da igreja, se você sai da reunião, se você deixa de congregar, você deixa de ser igreja. Isso é bíblico. Porque não tem como ser igreja sem estar no corpo. Porque se Cristo é o cabeça, você está fora do corpo, você não é igreja. A igreja, para mim dizer que eu sou igreja, eu tenho que congregar. Para mim dizer que sou igreja, eu tenho que estar ligado ao corpo. Eu sou crente em casa mesmo. Que nada, eu não preciso de igreja. Já ouviu alguém falar isso, irmão? Eu não preciso estar dentro de igreja. Eu não preciso estar ouvindo pastor. Irmão, a Bíblia diz que Deus deu pastor à igreja. Deu pastor à igreja. E quem é a igreja? Nós. E você só é igreja se estiver no corpo. Esse negócio de dizer, não, eu vou congregar em casa. Congregar em casa, irmão, se congregar é unir. Se congregar é estar junto. Como é que eu congrego em casa? Porque congregar você tem que estar junto. Congregar você tem que estar no corpo. Você tem que estar ligado. É por isso que cada culto que você perde muito. Não quer dizer que você perdendo um culto, você vai estar fora do corpo, não é isso não. Eu me refiro àquelas pessoas que se afastam da igreja, que dizem, não vou para a igreja, mas não, vou cultuar em casa. Não existe isso. A própria palavra diz que o povo de Deus sempre se reuniu, tanto nas sinagogas. Você lembra que Jesus ia para as sinagogas? Você lembra que Jesus foi para o templo? Jesus foi fazer o que no templo? Jesus foi orar. Só que quando ele chegou no templo, lá dentro do templo estava um negócio, estava uma comercialização. Mas Jesus se ira. Naquele momento ele dizia, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tenha feito como covil de ladrões. Entendeu, irmão? É isso. Então Jesus diz assim, a minha casa é lugar de oração. Então Jesus sabe a importância da oração. Jesus sabe a importância do congregar. Se você ler o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o povo tinha tudo em comum. Eles estavam unânimes. O que é unânimes? Unidos, congregando. Quando Jesus é levado aos céus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, então o que acontece? Querido, quando Jesus vai subindo aos céus, Jesus disse para os discípulos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E para onde que os discípulos foram? Diga, para o cenáculo. Cenáculo era uma casa. Eles foram se reunir e tinha ali por volta de 120 pessoas. 120 pessoas reunidas em um mesmo lugar, fazendo o quê? Cultuando, esperando a promessa de Deus. Eles estavam unidos, eles estavam
congregando, eles estavam juntos. Então por isso que existe uma importância imensa de você vir para a casa de Deus, de você vir cultuar a Deus, de você estar na presença de Deus, independente se os tempos for favoráveis ou não, independente se os momentos são bons para a sua vida ou não. Quando você vem para a casa de Deus, você sai diferente, sim ou não, irmão? Quantas vezes a gente chega aqui tão para baixo, a gente chega aqui tão desanimado, às vezes a gente chega com tanto problema de casa, com tanta coisa, mas quando nós chegamos aqui, ouvimos um louvor, aquele louvor bate lá dentro e fala conosco, a gente já se alegra. Ouvimos a palavra de Deus e a gente começa a se alegrar pela palavra de Deus pregada. E se você ficar em casa? E se você ficar dentro de casa? Você pode a qualquer momento morrer espiritual. Você pode a qualquer momento perder as forças até de vir mais para a igreja. Porque o problema de muitas pessoas é esse, irmão. Minha mãe está aí, sabe? Quando eu me afastei da igreja pela primeira vez, sabe como foi, irmão Antônio? Eu disse, eu vou hoje não para o culto não. Aí fiquei em casa. Aí quando foi no outro dia, eu vou hoje de novo não. Aí depois, eu vou hoje não. Eu vou hoje não. Quando pensou que não, estava no mundo. Porque quando você vai se afastando dos cultos, eu me refiro, irmão, pessoas que têm as condições de estar no culto. Porque a gente sabe que tem momentos que as pessoas não têm condições de vir ao culto. Está trabalhando, está viajando, tem que cuidar de alguém. Eu estou falando das pessoas que têm a condição, que está em casa, sabe que pode vir para o culto, mas prefere ficar em casa. Essas pessoas correm um risco grande de se desviar da igreja. Porque a qualquer momento o diabo lança uma seta, você vai estar todo despreparado, sem oração, sem palavra, sem comunhão. Quando pensa que não, cai no mundão. Aí depois fica culpando quem? A você mesmo tem que culpar. Porque a Bíblia diz: o que se queixará o homem, senão dos seus próprios pecados? As consequências que vêm para a nossa vida são escolhas nossas. Tudo que vem sobre nós é escolha nossa, são decisões nossas, são atitudes que nós tomamos. Porque para cada ação existe uma reação. Se você ora, você vai estar cheio da presença de Deus. Se você cultua, você vai estar cheio da presença de Deus. Se você lê a Bíblia, você vai crescer em conhecimento. Agora, se você some da oração, você vai se tornar um crente frio. Se você não cultua, você vai ser um crente raquinho. Tanto faz como tanto fez. Então existe uma importância, irmão, de congregarmos, de estarmos na presença de Deus, de cultuarmos a Deus. E outra, quando nós adentrarmos a casa de Deus, irmão, é para cultuarmos. Porque o culto que eu ofereço a Deus é diferente do culto que o irmão Daniel vai oferecer. Cada um de nós oferecemos um culto a Deus. Então você, quando chegar aqui, você tem que entender: Senhor, eu vim cultuar, eu vim adorar o teu nome. Então você tem que glorificar a Deus, você tem que louvar, você tem que exaltar a Deus. Porque cultuar a Deus não é somente sentar na banca. Cultuar a Deus não é somente estar na aglomeração. Um culto a Deus é oferecido. Você tem que oferecer. Porque tem gente que vem para a igreja, mas não oferece um culto a Deus. Está na igreja, mas não oferece um culto a Deus. É como que simplesmente está no corpo, participa do culto, mas não cultua. E você tem que oferecer a Deus a sua gratidão. Você tem que oferecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Você tem que dar glória a Deus, tem que dar aleluia, tem que glorificar a Deus. A gente, quando estava no mundão aí, eu era um palmeirense doente. Eu era um palmeirense doente, irmão. Era. Quando o Palmeiras batia um gol, conseguia um título, menino, eu comemorava a noite e virava o dia. E era grito, batia no peito. Era uma cegueira, irmão. Brigava, discutia, saía na rua gritando, campeão, na rua. Aí, irmão, depois
ficar na igreja. Agora que você tem que abrir a boca, agora que você tem que dar glória a Deus, agora que você tem que adorar a Deus, porque antigamente eu dava grito para o homem. Hoje não, o grito que sai da minha voz é para Deus. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Então você tem que dar o teu melhor para Deus. É isso que Ele quer ouvir de nós. E nunca tenha timidez de adorar a Deus, porque tem pessoas que têm timidez e adorar a Deus. Não, irmão, adorar a Deus é a melhor coisa. Quer uma receita? É bíblico. A Bíblia diz, sabe o que, irmão Adriano? A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortificado na fé. Olha que lindo. Quando ele dava glória a Deus. Está na Bíblia. Abraão, ele se sentia fraco às vezes. Quando ele se sentia fraco, ele começava a dar glória. Ele começava a glorificar a Deus. E quando ele glorificava a Deus, ele era fortificado na fé. Então existe uma importância. Às vezes você está ficando com a fé fraca. Às vezes você está perdendo a fé, ficando desanimado. Faz um teste, faz como Abraão. Está na Bíblia. Começa a dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A tua fé, automaticamente ela vai ser fortalecida. Diga amém por isso. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esse culto maravilhoso. Senhor, aplique essa palavra de ensinamento ao coração dos teus filhos. Continue abençoando, fortalecendo, guardando, salvando, ó Pai, neste lugar. Fortalece os teus filhos na fé. Que possamos, Senhor, sempre estarmos unidos, congregando, cultuando a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Que possamos a cada dia oferecer um culto racional a Ti, um culto com sabedoria. Sede com teus filhos, hoje, sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, dê um abraço nele, diga: foi muito bom você ter vindo hoje. Quinta-feira, esteja aqui na quinta-feira